E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes. Olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as mudanças esperadas para ISO 9001 na versão 2026. Com toda certeza você já rodou aí as redes da internet buscando esse conteúdo e você encontrou uma playlist completa, começo, meio e fim. Tudo o que você precisa saber para se preparar para a nova versão da ISO 9001 nessa versão de 2026. A última versão tem 11 anos e esse ano promete mudanças significativas na gestão, no sistema de gestão internacional da ISO 9001. Então, se você trabalha no SGQ ou atende empresas, é consultor e tudo mais, esse vídeo foi feito com todo carinho para você. E com todo carinho, eu peço para você já se inscrever, dar um curtir, seguir aqui esse canal e, claro, toca na sineta aí, porque quando tiver vídeo novo, você vai ser notificado. Então, isso ajuda bastante e, com toda certeza, esse material tá bem bacana aí. As mudanças da ISO 9001, aqui você vai ver nessa playlist. E já cabe aqui uma observação. Por que nós fizemos uma playlist, não soltamos o vídeo inteiro? Porque, de fato, é um conteúdo bem extenso, vamos dizer assim, né? Tem vários pontos que nós queremos abordar, explicar, colocar ali de forma clara para você entender. Então isso daria um vídeo muito grande, a gente picou ele tudo certinho para você entender e ficar tudo melhor para você ver hoje, ver depois, e aí os vídeos ficam mais separados, tá ok? Então sem mais delongas, vamos logo pro vídeo para a gente conversar um pouquinho e explicar detalhadamente. Mais um ponto aqui também, só para fechar, tá? Esse vídeo foi preparado com material quente, não é coisa da minha cabeça não. Nós tivemos acesso a um material ali, um 76, que trouxe essas ideias, estruturas e possibilidades que vão estar no texto final da ISO 9001, que sai esse ano de 2026. Afinal de contas, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2026, março de 2026, e ainda não saiu o texto base, então nós temos ali algumas informações que já foram dispostas pela própria ISO e nós criamos esse material aqui com base nisso, tá ok? Então vamos lá e eu vou abrir então para você nossa apresentação e a gente conversa mais um pouco. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, mudanças da ISO 9001 para a versão 2026, o futuro da gestão, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha em tudo que a gente preparou aqui para vocês e a gente conversa um pouco mais. Então, antes de mais nada, é sempre bom a gente fazer aquele jabazinho maroto. Então, para você que não conhece aqui, eu, o cara da ISO e, claro, a WIT Oficial. Segue lá no Instagram, tá ok? Dá essa força, essa moral pra gente. A gente tá criando conteúdos aí diversos aqui nas redes sociais. Dá um trabalhão, então se você seguir lá, vai ajudar bastante. Qual que é a ideia aqui, A gente criar esses conteúdos de maneira mais informal, a gente trocar uma ideia, explicar para você que ISO 9001 não é um bicho de 7 cabeças. Então segue lá, o IT Oficial e o cara da ISO. E olha só, para você, acessa esse QR Code, certo? Que vai ter um linkzinho para você baixar um PDF com as principais mudanças da ISO 9001 2026. Então, além desse conteúdo por vídeo, nós temos um material totalmente didático para você, se quiser ler o conteúdo, como um e-book e tudo mais, com maior facilidade, para o seu entendimento. A gente preparou um material bem bacana, totalmente visual. Então, acessa, baixa lá, é só ler o QR Code, tá lá em vários links materiais que a gente separou aí para vocês. Tá ok? Então, vamos seguir. Então, beleza, pessoal. Objetivo do treinamento. Primeiro ponto aqui, ó, as alterações, A gente vai entender, então, as alterações e apresentar essas principais, alterações que são esperadas para a ISO 9001 2026. Esse é o ponto que a gente tem aqui. O entendimento. Então, entender os impactos sobre o sistema de gestão da qualidade. Então, se você trabalha com o sistema de gestão da qualidade, aqui você vai entender quais são os impactos, o que você tem que esperar ou como você tem que se preparar para essas principais mudanças, tá ok? As ações, pô Guedes, beleza, mas eu já vou ter que mexer meus pauzinhos aqui e ajeitar algumas coisas, com toda certeza. Então aqui também a ideia é a gente direcionar vocês aí para algumas ações práticas desse processo de transição, até mesmo para ser uma transição um pouco mais leve, você se adiantar, Nós sabemos que tem um período que você pode
fazer a mudança, né, da versão 2015 para a versão 2026, mas com toda certeza a dica é sempre aquela, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então você não vai deixar a água bater na bunda para fazer alguma coisa aí dentro do seu processo. Então já assiste esse conteúdo e já vai se adiantando em alguns dos pontos principais que nós vamos falar aqui hoje, tá ok? Tendências, aí é outro ponto também, né? Quem olha para frente, né, aquela visão além do alcance dos Thundercats, também já consegue se adiantar em pontos importantes para que você não seja pego aí de calça curta na situação. Então aqui também a gente vai falar sobre alguns pontos ali para você se antecipar, né, essas tendências de gestão baseadas em alguns pontos, já dando um spoiler do que a ISO 9001 na versão 2026 vai exigir de você, tá ok? Então vamos seguir. Então prepare-se para a nova versão da norma. E aí é o seguinte, ó, o que muda, por que muda e como você deve se preparar. Olha só, né? Aqui vai ter o segredo aí para você ficar esperto. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, muita gente se pergunta, Guedes, mas por que a norma foi revisada? 2 pontos aqui, ó. Eu sempre brinco o seguinte, ao mesmo tempo que a ISO 9001 ela está à frente do seu tempo, ela está atrás do seu tempo também. Mas como assim? Ela está para frente, está para trás, ela é do futuro e é do passado? Como isso funciona? A gente tem empresas de vários segmentos, de vários portes, em vários locais do nosso planeta Terra, que são certificadas na ISO 9001 ou que utilizam o sistema de gestão baseado na ISO 9001 para que as suas empresas operem processos, controles e tudo mais, né? Entreguem seus serviços com maior qualidade, entregam seus produtos também com maior qualidade. E todas elas utilizam a mesma base da gestão normativa da ISO. Ponto. Mas nós temos empresas que quando você visita, ou até mesmo quando você audita, ou que você mesmo já esteve, que a empresa tem uma estrutura muito melhor quando o assunto é gestão, certo? As coisas organizadas, conhecimento, processos, uma liderança ativa, o pessoal na operação sabe muito bem o que tem que fazer, tudo isso vai auxiliar com que essa empresa esteja à frente até mesmo do que é esperado pela própria ISO 9001. Aplique as melhorias, atenda os requisitos de maneira clara, simplificada e esteja fazendo coisas até a mais do que é esperado pela ISO. Legal, ótimo, maravilhoso. Isso é o que é esperado. Mas nós também temos empresas, não vamos ser hipócritas aqui, que são certificadas, mas que têm uma dificuldade absurda de fazer gestão no dia a dia e até mesmo atender os diversos requisitos que a ISO 9001 exige. E aí essas empresas, mantendo a certificação, elas vão estar ali atendendo o quê? O processo de melhoria, que é de fato ela buscar melhoria na gestão dos processos e controles que ela já possui. Então esse é o ponto aqui. Ao mesmo tempo que ela está no futuro, ela está no passado. E toda essa dinâmica precisa ser revisada para que as empresas que estão no futuro se desenvolvam ainda mais e para as empresas que estão no passado puxe um pouco a corda para ela se espertar e ela conseguir dar uma tracionada e ir para frente ali quanto à questão de atendimento dos requisitos e o modelo de gestão da norma ISO 9001, tá ok? Então vamos lá, a última revisão foi em 2015, 11 anos. Esse também já seria um bom motivo para mudar. E no geral já era para ela ter mudado, não mudou por causa da pandemia, então já era um ponto ali esperado. O mercado e as práticas de gestão evoluíram, com toda certeza. Como eu disse, né, hoje em dia tem empresas e processos que vão estar trabalhando aí com muita tecnologia, de formas diferentes e vão estar operando processos aí de alto nível. E empresas que não, vão estar aí com processos extremamente arcaicos, tá ok? A ISO revisa as normas periodicamente para mantê-las atuais e aplicáveis, indiferente do segmento, nicho, esse é o propósito. Então vamos falar um pouco do que a nova versão reflete nas demandas de... Aí sim a gente vai entregar o ouro para vocês. ESG, sustentabilidade e ESG. Guedes, mas ESG, a ISO 9001 agora na versão 2026 vai trazer essas questões de ESG, mas ESG eu já tô, ó,
careca de saber, cara. Já tenho aqui toda a ideia, a aplicação. Na minha empresa a gente já opera questões de ESG, tá tudo controlado e tudo mais, meio ambiente, questões sociais, governança, compliance. Tá o fino, ótimo, maravilha, continua. Só veja certinho quais são os requisitos e expectativas na questão de atendimento da ISO 9001. Mas como eu disse, tem empresas que, ó, nem sabe para onde vai, para onde vem essa questão de ESG. Então aqui é onde entra esses pontos. Então a gente tem integração de práticas ambientais, sociais e de governança dentro do sistema de gestão das empresas. E aí é onde entra o ponto, né? Meio ambiente, questões sociais e também de governança corporativa para que sejam visíveis dentro da operação dos processos do sistema de gestão de empresas que utilizam a ISO 9001 como norma de gestão, beleza? Então esse é o ponto. ESG agora vai ser requisito normativo dentro da ISO 9001. Vamos ver os próximos? Então você já entendeu aí qual que é a ideia, né? Transformação digital. Pô, a mesma coisa, transformação digital, ó, aqui a gente tem software, a gente faz um monte de coisa, tem o CRM, tem software para manutenção, gestão de pessoas, tem um monte de estrutura aqui, maravilha. Mas, e o SGQ? O sistema de gestão como um todo, como está a integração disso aí? A gente visita muitas empresas, audita outras empresas, conversa com diversos profissionais e a gente ainda tem um monte de formuláriozinho, planilhinha, papelada, drivezinho, pastinha. Aquilo parece uma coxa de retalho. Então, o sistema de gestão vai ter que ser pensado como algo digital, de fácil acesso, com controles, um pouco mais eficiente no que tange ali a ideia do que é esperado para um sistema de gestão. E aqui já entra o ponto, né? Para a gente fazer um ótimo jabazão aí para o It System. Se você não conhece a ferramenta, e mais de 30 módulos, sem custo por usuário e sem custo por módulo, dá uma olhadinha lá depois, que a ideia é justamente essa. Ah, Guedes, mas você colocou isso aí por conta que você tem lá o It System? De forma alguma. Vai pesquisar em qualquer lugar que você vai ver que, ó, uso de tecnologia e automação de dados para otimizar os processos e decisões. Essa é uma expectativa da ISO 9001 para a versão 2026. Então, ó, rebola aí, entre em contato com a gente, marca uma apresentação, porque com toda certeza você vai precisar aí digitalizar e transformar o seu sistema de gestão de uma vez por todas, beleza? Então, ó, presta atenção. E também nós temos aqui, ó, riscos emergentes. Atenção a novas ameaças como cibersegurança, crises globais e clima. Guedes, mas também, ó, esse aqui é um ponto que acredito ali que já teve algumas coisas, teve o adendo aí recentemente, né, uns 2 anos atrás, que falava um pouco aí sobre essa questão de clima, crise. Então pensa só, nós vivemos num mundo extremamente globalizado. Às vezes eu tenho uma empresa aqui no noroeste do estado que utiliza uma matéria-prima do sudoeste da Ásia. E aí tem uma crise lá, né, no governo ou até mesmo um conflito e esse material não chega aqui. Quais são as análises, riscos ou como eu visualizo processos de impacto, como eu controlo meus estoques para poder passar uma demanda, como eu ajusto minha operação para que aquilo ali não me impacte tanto no meu dia a dia, né? Ou a cibersegurança. Hoje em dia, o uso de IAs ou até mesmo pastinhas no computador pessoal de algum colaborador, com toda uma documentação de projetos, informação de cliente, questões de LGPD, que tem empresa que ainda nem aplicou as questões principais da LGPD dentro do seu dia a dia. Como é que tá isso aí? Parte de clima, né? Coisas que impactam níveis de chuva, problemas climáticos que as empresas também nem visualizam, nem observam, nem analisam os riscos potenciais de toda essa operação para com seus processos. Isso também vai ser uma expectativa da ISO 9001 para que a empresa, ó, se alerte e visualize isso também dentro do seu processo. Beleza? E no fim aqui, ó, modelos de trabalho, né? Remoto, híbrido. A gente sabe que na versão 2015 a gente já trazia algumas coisas para auditoria remota, algumas possibilidades. Isso acabou acontecendo de forma mais sistêmica na pandemia.
E aí nós tivemos algumas coisas que foram feitas dessa forma e hoje, com toda certeza, existe uma possibilidade muito maior de você fazer auditorias dessa maneira, mas ainda temos sistemas de gestão que são muito físicos, né? Que fica difícil para a gente entender. Então, até a parte de transformação digital fica fácil para essa auditoria acontecer de melhor forma. Mas esse tipo de trabalho é algo que é muito difícil para que as empresas ainda consigam gerir. E eu sempre brinco o seguinte: quando você tem um modelo de trabalho híbrido ou remoto bem feito, é quando você sabe exatamente quais são as demandas, entradas e saídas de cada um dos colaboradores dentro do seu nível de cargo que ele tem que entregar. Dessa forma, você consegue fazer gestão. Então, se a empresa estrutura formas para ter profissionais trabalhando de maneira remota ou híbrida, esse é um ponto que a ISO 9001 vai visualizar. E aí? Você olhou essas possibilidades? Você definiu? Você controla? Você faz gestão desses colaboradores de maneira eficiente, com trabalho híbrido, remoto e tudo mais? Então, essa é a expectativa. Adaptação do sistema de gestão para garantir a qualidade, né? A qualidade e controle quando feito em distância, fora ali do ambiente operacional, do dia a dia, das rotinas dentro da própria empresa. Beleza? Dito isso, deixamos aqui um material para vocês, o seguinte, é a linha do tempo da norma. Então, da própria ISO 9001 e as outras ISOs aqui, você tem uma linha do tempo. Então, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha e eu vou deixar também, pedir aí para o pessoal deixar o link na descrição desse material. É esse material aqui, olha só que maravilha. Você vai acessar, vai clicar e você vai ter a linha do tempo. Desde as ideias, ó, primeira publicação da ISO, ó, tá vendo? Publicada a primeira norma ISO, que naquele momento foi simplesmente chamada de recomendação, tá vendo aqui que legal? Então toda essa linha do tempo aqui da ISO como um todo, e claro, da ISO 9001 e outras normas específicas aí para o mercado mundial. Essa linha do tempo aqui é bem legal, então para você que é curioso, gosta de história, é um ótimo material aí para você dar uma olhadinha, quem sabe fazer um treinamento também. Então a gente vai disponibilizar isso aí para vocês depois. Então link fixado ou na descrição ou no primeiro comentário fixado, a gente vai deixar esse linkzinho para você acessar. É bem legal esse material, tá ok? E claro, a gente não poderia deixar de falar, como a gente separou aqui todo esse material, também a gente coloca aí o IT System, né? Se você precisa já se adiantar com um software que vai atender tanto a 9001 2015 e tantas outras normas, SASMAC, GMP, 1445, 17025, sistemas de gestão e metro, enfim. Nosso IT System aqui foi uma ferramenta, um software desenhado para que você faça a gestão e atenda diversas normas de controle, Anvisa, enfim, entre outras. Não temos custo por módulo e não temos custo por usuário. Então aqui você não tem aquela colcha de retalho na hora de fazer gestão, não. Se você tiver 1000 funcionários, pode cadastrar todo mundo para consultar documentos, escrever ocorrências, lançar indicadores e todos esses módulos que eu estou mostrando aqui na tela já estão inclusos no pacote. São mais de 30 módulos aí para você usar. E olha lá, compliance, saúde e segurança, meio ambiente, mapa de processo, LGPD, tem tudo aí para você fazer gestão. A única coisa que não tem aí é desculpa. Então, realmente, você vai fazer gestão e não vai conseguir aí dizer que, e tudo mais, a empresa e papapá. Ó, aqui vai ficar fácil e a rotina do dia a dia de gestão vai ser facilitada. Então, se você gostou, entra lá naquele QR Code, chama a gente para fazer uma apresentação para você e deixa o nosso software te surpreender. Por hoje é só. Fiquem na paz, meu muito obrigado aí e segue para o próximo conteúdo, que aqui a gente colocou uma playlist especial aí para você ficar por dentro da ISO 9001. Então, meu muito obrigado, valeu, fique na paz e até mais. Tchau, tchau, falou!